Salve família, bora para mais um vídeo no canal. Vou trazer no vídeo de hoje análise de SG para a rodada 26. Quais são os 3 melhores times que têm grande probabilidade de segurar o SG. O terceiro ali um pouco ousado, sempre gosto de trazer um time ousado. E 2 times mais seguros que têm grande potencial de segurar o SG. Então vamos embora lá. Se você está gostando do conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que eu postar algum vídeo, chegar para você. E deixa aquele likezão pra gente aí também, que ajuda bastante na divulgação do conteúdo. E comenta aí como é que você tá aí nessa rodada 25. Porque até então o Palmeiras ele foi uma zebra, né? O time reserva, muitas pessoas não esperavam. Quem fechou a zaga do Palmeiras não foi muito bem. Não jogou ninguém, né? Só o Everton que jogou. Então assim, vamos embora para essa rodada aí e bora pro vídeo. Então família, bora começar a análise de SG para essa rodada 26. E destaque que a gente vai ter apenas 9 jogos válidos, porque o jogo de Atlético Mineiro contra o Bragantino vai ser adiantado. Então a gente já fica sem algumas peças aí, tanto do Bragantino, tanto do Atlético Mineiro. O Bragantino surpreendeu ali o Palmeiras naqueles 2 gols, o Luan Cândido, o Arthur. Então os dois craques do Bragantino foram bem na partida. Lá do Atlético Mineiro a gente não vai ter então o Hulk, o Zarate, o Nath Fernandes e o pessoal ali da zaga também, mas acredito que esse jogo é um jogo bom para os gols. Então inicia a rodada do sábado, dia 10/9, às 4h30, entre Ceará e Santos. Um jogo muito bom no meu ver. Mas para esse vídeo de hoje, como eu falei, eu vou trazer apenas aqui a análise de 3 SGs para a rodada. Depois, no final do vídeo, vou deixar passando para vocês, né, o esboço do meu time. Então eu devo postar o esboço aí também no final do dia, ou até hoje no dia 4 aí. Se eu postar o esboço, eu trago a análise de jogadores visando ali posição por posição. Eu trago análise de jogadores, né, desses confrontos, de todos os confrontos. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer somente a análise do top 3, para não enrolar muito esse vídeo. Então vou começar aí com o primeiro time, o nosso top 3. Eu destaco aqui São Paulo e Corinthians. É um jogo bem ousado, certo disso, mas vamos embora aqui para a análise desse SG. Ó, vamos embora. O São Paulo nos últimos 5 jogos, ele tomou gol em todos aqui pelo Brasileiro. Tá, mas por que ele é o top 3? A gente vê o São Paulo em casa nos últimos 6 jogos. O São Paulo segurou 3 SG. Segurou SG contra o América, contra o Ceará, contra o Red Bull Bragantino. Certo, nesses 2 períodos aqui, ele pegou o Flamengo 2 vezes. O Flamengo tem feito bastante gols e pegou o Fortaleza também, que está em ótima fase. Jogando fora de casa, o Corinthians, nos últimos 6 jogos, cedeu 3 SG. Então ele cedeu SG para o Fortaleza, para o Flamengo e para o Atlético Goianiense. Certo, aqui não importa a competição, na análise aí eu vi o momento do time. Se fosse para olhar somente o brasileiro do Corinthians, ó, ele cedeu SG para o Fortaleza, para o Avaí ele não cedeu, para o Atlético Mineiro também não, aqui para o Ceará também não, e para o Fluminense ele cedeu. Então se for aí os últimos 5 jogos teria cedido 2. Mas aqui no dado interessante também é que o confronto direto do São Paulo, o Corinthians cedeu 3 SG. É um jogo difícil ali, igual teve 2x1 aqui. Quando não foi 2x1 foi 1x0 ou 0x0. O clássico o clássico aqui é bem disputado. A gente tem que avaliar também o momento de cada time. O Corinthians vem no momento melhor que o do São Paulo, mas o São Paulo em casa tem um gráfico mais chamativo no meu ver do que o Corinthians fora. O Corinthians fora não tem feito boas partidas, ó, derrota, empate. Então até na bet aqui nas odds, ó, tá dando que o São Paulo é mais favorito. Então aqui as odds do Corinthians tá bem alta, tá betando que tá baixo aqui. Então aqui a gente vê, né, um diferencial bem grande nessas odds também. E a análise também que eu fiz, que o Corinthians tem jogo da Copa do Brasil dia 15. Então o Corinthians vai pegar o São Paulo aqui, ó, dia 11, ele pegando o São Paulo. Ele provavelmente deve poupar o time, porque vai pegar o Fluminense, jogo decisivo pela Copa do Brasil. O primeiro jogo foi 2x2. Então o que vale destacar exatamente esse ponto forte também pro lado do São Paulo. E o São Paulo vai ter semana para descansar, né? Então beleza, vamos agora pro top 2. Nosso top 2 também um pouco ousado ali, né? Porque em vista dos confrontos dos últimos jogos não tem vindo muito bem, é o nosso Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer. O Palmeiras aí empatou com o Bragantino, o Palmeiras não já tá de alguns jogos sem vencer. Deixa eu colocar na tela. Ó, o Palmeiras aí nos últimos 5 jogos deles, vamos ver no geral, os últimos 5 jogos do Palmeiras. Os últimos 5 jogos do Palmeiras ele não foi tão bem, né? Conseguiu SG apenas contra o Corinthians. Os outros jogos ele tomou gol pela Libertadores, hein? Então, aqui destaque, vamos embora. Ó, o destaque aqui, o time do Palmeiras aí joga no meio de semana com o Atlético Paranaense, então é um jogo decisivo. Na outra semana ele não joga. Então ele vai ter o time completo contra o Juventude. Nos últimos 5 jogos do Palmeiras em casa, ele segurou aí 3 SG.
contra o Atlético Mineiro, contra o Goiás e contra o Cuiabá. Certo aqui que esse jogo aqui foi pela Libertadores, esse aqui foi pela Copa do Brasil. Então o último jogo aqui pelo Brasileiro teria sido esse contra o Atlético Paranaense, mas o Palmeiras foi com o time reserva, então seria esse contra o Atlético Goianiense. Então assim, a gente olha mais em base aqui os últimos 5 jogos, independente da competição. O Juventude fora de casa é um time que não tem vindo muito bem, cedeu 4 SG. Então cedeu o SG para o Flamengo, para o Red Bull, para o Cuiabá e Internacional. Isso torna aí o Palmeiras o nosso top 2. Se você olha assim e fala, poxa, por que não é o top 1? Ah, não é o top 1 por causa do momento do Palmeiras aí, não tá tão bem, né? Mas seria um top 1 fácil. E no confronto direto, a gente tem também um destaque, o Juventude gosta de marcar gol contra o Palmeiras, ó. Nos últimos 5 jogos aí que os dois se enfrentaram, certo? Aqui, ó, lógico, tem esses 3 jogos que foi bem longe, né? Que, ó, 2007, 2006, 2005, 2004. O momento atual do Palmeiras é totalmente diferente, ó. O último jogo foi 1-1, né, em 2021. A gente olha aqui para ter uma base melhor, a gente tem que olhar aqui o confronto fora e jogando em casa também, ó. Jogando fora, jogando em casa, a gente tem uma base melhor que nos últimos 3 jogos. O Palmeiras segurou 2 SG, 2-3-0. Eu acredito que é um jogo bom para gols, tá? Grande potencial de ser um jogo bom para gols, em vista que os últimos jogos do Palmeiras têm sido difíceis para o Verdão. Então, vamos embora agora para o nosso top 1. Dentro disso aí, né, o top 1. Quem que a gente pode destacar como top 1? O grande Internacional. Vou mostrar no gráfico aqui, que só o gráfico já responde a minha frase. Time do Internacional na tela, os últimos 5 jogos do Inter, independente foi do mando de campo, qualquer competição, o Inter segurou aí o SG contra o Fluminense, contra o Avaí, contra o Juventude, os últimos 3 jogos dele aí. E os últimos 5 jogos em casa do Internacional, ele segurou o SG contra o... Foi ali na média ali contra o Melgar, não vou contar contra o Melgar, tem que contar também, né? Mas se fosse olhar somente o brasileiro, ele segurou 4 SG. Então o Inter é muito favorito para SG nessa rodada, tá nesse top 1 nosso. O Cuiabá fora de casa cedeu SG para o Palmeiras, para o Coritiba, para o Fluminense, não cedeu para o Atlético Goianiense e Cuiabá, que também são times um pouco inferiores. No confronto direto, só tem 2 jogos, né? Teve um 4-1 e um 0-0. 2021 e 2014, então a gente olha aqui o confronto igual do Palmeiras, a gente tem que olhar um base maior aqui, os últimos jogos, que a gente tem um embasamento maior. Olha só, os últimos 5 jogos deste 2014 foram 2 SG, se a gente for olhar somente de 2021, 2022, foi 2 SG aí conquistado para o Internacional. Então aqui é um grande potencial do Inter, conseguir esse SG contra o Cuiabá, é o nosso top 1, o Inter só tem o brasileiro aí para jogar agora. Então ele tá ali na frente, tá na frente também da classificação. Então o Inter precisa vencer aí para conseguir essa vaga na Libertadores. Então a gente vem aí com as odds aqui, nem olhar que o Inter é muito favorito, tá? Então aqui a gente tem um Inter bem para essa rodada. Acredito que vai ter muitos jogadores do Inter dos mais escalados aí. Então vai ser uma boa peça do Inter para escalar. Beleza? Então em vista disso, vou mostrar para vocês agora um esboço de um time tiro curto nosso para essa rodada. Então já vou colocar ele aqui na tela. Então a gente traz aí o nosso time, tiro curto, o esboço desse time. Então a gente vem, eu fechei a defesa do Palmeiras e não a do Inter. Eu levo em consideração também que é a questão das odds dos jogos. Como eu sou um cara que gosta de fazer umas apostas, e estou dando a odd do Palmeiras com 1.26 e da do Internacional 1.60. Então a odd do Palmeiras tá melhor. Lógico, né, que aqui também leva em consideração também não só a odd, tem que levar em consideração o momento do time e tudo mais. E a gente traz aqui então para esse time Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Gustavo Scarpa, Johnny. O Johnny tem grande potencial de ir bem, só trago um jogador do Inter para esse time, mas talvez eu possa vir colocar algum atacante no Internacional também. O Wanderson foi muito bem na última partida. Trago a Arrascaeta aqui, não sei se ele vai para jogo mesmo, porque o Lázaro tá fora, né? Então foi assim, ó, tem que pensar no meio de campo do Flamengo. Então se ficar sem opção, posso talvez dobrar aqui até o Palmeiras com Rafael Veiga e Gustavo Scarpa se o Veiga voltar. Tem também o Patrick do São Paulo, que jogando em casa pode ir bem, então a gente pode optar também por o Vitor Hugo do Flamengo, no meio de campo vai jogando avançado. E no trio de ataque eu trago Gabriel, Marinho e Rony. Tô visando ali o jogo do Flamengo, que tem grande potencial de sair bastante gols ali contra o Goiás. Nos últimos jogos aí eu vi ali o histórico de gols, é muito bom para gols. E eu trago o Rony de capitão, porque o Rony tem grande potencial de fazer boa partida contra esse Juventude, ainda mais pela essa odd. Eu gosto de olhar muito ali como é que tá a visão do time, como é que as casas estão levando em consideração. Certo que o Palmeiras vai vencer, né? Não vai ter como ter essa zebra aí, que é absurdo, uma odd de 12.50. Mas então a gente traz esse time para vocês de esboço, né? De tiro curto. Então, quem quiser acompanhar meus estudos, minhas análises lá, tem meu Instagram, vou deixar depois para vocês aí na final da tela.
Vou deixar passando aqui um cardzinho aqui do lado para vocês poderem pesquisar depois lá, Golden Fishman no Instagram, que estou lá, o meu time principal também sai lá. Então, time tiro curto, time valorização, e também tem o time próprio do Instagram lá que a galera ajuda a montar, beleza? Então, se você está gostando do conteúdo, galera, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações sempre quando eu postar vídeo, e também deixa aquele likezão pra gente, comenta aí como é que você tá aí nessa rodada, se você fechou alguma defesa, se você tá pegando uma premiação boa, e bora aí para mais uma semana boa. Valeu!